CBN Festas e Eventos, com José Marques. CBN Festas e Eventos Interview. Bom dia, está entrando no ar mais um CBN Festas e Eventos. Estamos ao vivo pelo Face e também pelo YouTube. A nossa convidada especial de hoje é a Tatiana Fernandes, que é fundadora da escola e também professora da escola Mary Steiner. Falei certo, Tatiana? Sim, José, é isso mesmo, é a escola Mary Steiner. E que ela usa uma pedagogia, uma metodologia diferente das que a gente está acostumada a ver. Queria que você me falasse um pouquinho quais são os princípios básicos dessa metodologia que vocês usam lá, que é Waldorf, é isso? Isso, Waldorf. José, o princípio básico da pedagogia Waldorf, a pedagogia Waldorf se baseia na antroposofia, que é o estudo geral do homem. Então, a gente vê o ser humano como um ser humano integrado, entre corpo, alma e espírito. A gente faz essa integração dentro da pedagogia. E isso é um dos principais pilares para que a gente possa conhecer e trabalhar o desenvolvimento dessa criança. Tatiana, quais são os ganhos em você ter esse olhar para o ser humano? Me fala. Os ganhos são muitos, né, José? A gente consegue ver, a gente não chama de dificuldades, a gente fala desafios e habilidades da criança. Então, por ser uma pedagogia holística, de observação, o professor de classe, o tempo todo ele está observando essa criança, esses desafios, né, como eu te falei, para poder ver de que forma ele equilibra esses pontos fracos, né, digamos assim, e fortes na criança, né? Habilidades e desafios. Então ele vai maximizar aí as habilidades, né? Não, vai maximizar as habilidades e pegar as dificuldades e vai ajudá-lo, vai minimizar essas dificuldades para transformá-las em oportunidades para ele ter um aprendizado melhor, é isso? Exatamente, é isso mesmo. Pegar a criança como um ser humano íntegro, né? Integral. E isso tudo. E, além disso, o professor de classe, ele acompanha a criança durante 8 anos, o mesmo professor de classe. Então, ele consegue ter um olhar... Diferenciado, né? Diferenciado, exatamente. E ele cria um vínculo com essa criança, né, com esse aluno, assim, que ultrapassa qualquer outra escola, né, que nenhuma escola tem. Então... Entendi. Tatiana, agora vamos pensar que ninguém sabe tudo e tem todas as competências, né? Por isso que esse mundo é maravilhoso, porque uma pessoa depende da outra, um depende da competência da outra para poder fazer um mundo melhor. Então a tua escola tem esse olhar de respeitar o aluno naquilo que ele é bom e naquilo que ele não tem uma competência tão boa, fazer o básico. Seria mais ou menos isso ou não? O principal é que a gente respeita o tempo de cada criança. Então a gente fala... A nossa abordagem é respeitando o tempo e falando a linguagem da criança de acordo com a idade e a maturidade dela. Então, tudo que a gente ensina na escola Waldorf é ensinado também numa escola tradicional. Mas o grande diferencial é que a gente está falando a linguagem da criança, respeitando o tempo, a maturidade, vendo aquela criança como um ser humano único. Não todos numa mesma sala e o conteúdo é passado para todos da mesma maneira. Então tem uma personalidade. Isso, exatamente. E onde surgiu essa pedagogia? A pedagogia Waldorf surgiu na Alemanha em 1919, quando foi criada a primeira escola Waldorf, pelo filósofo austríaco Rudolf Steiner. Então, ele criou essa escola pensando nos filhos dos trabalhadores de uma fábrica de cigarros, que chamava-se Waldorf Astúrias. E a intenção isso aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial. Então, a população começou a se perguntar onde haviam errado, né? Como poderíamos mudar essa sociedade? Então, surgiu esse filósofo, o filósofo Rudolf Steiner veio com essa pedagogia, né?
tentando compreender o ser humano. Então, daí vem todo esse estudo baseado onde temos a base, a antroposofia, né? O conhecimento do ser humano. Entendi. Pela data que você falou, aí tem mais de 100 anos, então, né? Mas no Brasil, há quantos anos chegou aqui e em Campo Grande, quanto tempo tem? Isso mesmo. A pedagogia Waldorf esse ano completa 100 anos no mundo, né? Tendo várias celebrações que aconteceram na Suíça e no Brasil aconteceu em Piracicaba, o encontro da Waldorf 100, né? E no Brasil ela está há mais de 60 anos com a escola mais antiga, que fica em São Paulo, no Alto da Boa Vista, que é a escola Waldorf Rudolf Steiner. Em Campo Grande, a gente trouxe para cá, esse ano, é a primeira escola Waldorf do estado. Começou agora, então, aqui, né? Isso, é bem novinha, ainda é um bebê, né? A gente começou Então esse você ano. trouxe essa oportunidade aqui para os pais, né, campograndenses, poder usufruir dessa metodologia. Tatiana, a gente vai para um pequeno intervalo, a gente vai voltar rapidinho e eu vou deixar uma perguntinha aqui no ar para saber como é que você teve contato, né, com essa metodologia, né? Onde você conheceu, como é que foi as suas experiências com isso para você trazer para cá. A gente já volta. Tá certo. Voltando ao nosso intervalo, deixei uma perguntinha aqui para Tatiana Fernandes. Nós estamos falando sobre a escola Mari Steiner, onde ela é fundadora e também professora. E também seus filhos estudam lá, né, Tatiana? Isso mesmo. Tem o Rudá, de 9 anos, que está no 4º ano, e a Luna, que estuda no Jardim de Infância. Olha aí que maravilha. E eu deixei uma perguntinha no ar, como é que foi o seu contato com essa metodologia? Como é que você conheceu? O que te encantou, né? E por que você resolveu trazê-la para Campo Grande? Tá. Eu conheci a pedagogia Waldorf através do meu filho, né? Quando ele tinha 3 anos, ele foi para a escola. Então, os maiores incentivadores, assim, para que eu criasse a escola, inclusive, foram meus filhos. E quando meu filho entrou na escola, aos 3 anos, no Jardim de Infância, eu conheci a pedagogia Waldorf em São Paulo. E eu me encantei como mãe Waldorf, né, dentro da escola. Esse papel, como a gente participava tão ativamente dentro da escola. E aí eu resolvi fazer pedagogia e depois fui fazer a pedagogia Waldorf. E eu sou de Campo Grande, né, nascida em Campo Grande, fiquei muito tempo fora e resolvi voltar para cá, para estar perto da família, mas não queria que meus filhos perdessem esse contato com a pedagogia Waldorf. Então, me juntei a um grupo de mães, o coletivo Waldorf, a EDA, outros pais que também tinham essa vontade, já estudavam. Criamos um grupo de estudos. Que legal, foi assim que nasceu, então? E foi assim que nasceu a Escola Mary Steiner. Que bacana. E Tatiana, como é que você, né, vamos falar sobre tecnologia, né? Como é que a metodologia avalia as crianças super envolvidas no mundo virtual? Esse mundo virtual é uma coisa boa ou ruim, no seu ponto de vista? Bom, a tecnologia dentro da pedagogia Waldorf, ela é utilizada, sim. Ela é utilizada a partir do 6º ano, mas é utilizada a fim de trabalhos, pesquisa. Então, a gente não acorda a criança para isso porque a gente acredita que a criança ainda não tem domínio e consciência para saber lidar com isso. Então, a gente procura que ela, antes de usar a tecnologia, ela tenha se envolvido com trabalhos manuais, trabalhos que requeiram um processo de começo, meio e fim, antes de chegar a uma coisa pronta, como a gente tem hoje como a tecnologia é hoje, ou até mesmo a televisão. Então, a gente não vê isso de uma forma muito positiva até determinada idade, mas a escola usa sim e vê isso como um benefício para o ensino médio. Mas é um desafio, né? Porque as crianças estão aí no dia a dia, não estão o dia inteiro na escola, então acaba usando, né, esse mundo virtual, vivendo isso e leva isso para dentro da escola, né? Então, tem que ficar atento para isso. Isso, exatamente. Eu acho que a gente tem muito isso eu escuto muito as pessoas falando, as crianças de hoje em dia, né? Mas e os pais de hoje em dia? Então, os pais também precisam se reeducar
para poder lidar com as crianças. Então, o limite, né? Saber que isso não é um brinquedo, que é uma coisa para adulto, né? Então, a gente precisa, a informação está aí. Então, se a gente souber respeitar a idade daquela criança, né? E ver os benefícios que já foram comprovados, né? Tem vários livros aí, Valdemar Setzer, dizendo sobre o quanto é prejudicial a tecnologia nessa fase de desenvolvimento, criatividade, cognitivo da criança, né? Você sabe que você falou uma coisa interessante, agora eu fiquei pensando, acho que podia ter uma escola para educar pais, para educar crianças. Porque a criança é o fruto, né, Sim, do da, meio, da né? criação dos pais, né? E às vezes a escola ajuda, faz tudo, e aí os pais acabam estragando. Por isso que vem minha próxima pergunta: como é que é a integração da família com a metodologia? Sim. É isso que você falou, é bem interessante, porque tem. Você pode Escola achar. de Tem a pais. escola de pais. Dentro da escola Waldorf, existe a escola de pais, e a gente já tem A gente já tem isso na Mary Steiner, né? Os pais se reúnem a Nossa, cada mas isso é 15 muito dias. bom. É maravilhoso, é incrível, assim, o envolvimento deles, eles escolhem um livro, né, dentro da pedagogia para estudar sobre a fase de cada criança, né? Então eles se reúnem, essa é chamada exatamente de escola de pais, e a família, ela é muito envolvida dentro da escola, porque a gente acredita que para ver esse desenvolvimento da criança, a gente precisa realmente dar abertura para as famílias dentro da escola. Então, nas festas, existem comissões de bazar, comissões de festa junina, os pais que trabalham para angariar fundos, para viagens, por exemplo, a gente teve agora, vai ter a viagem do 4º ano, e eles foram convidados eles precisam fazer uma viagem de zoologia e eles precisam ir ao Pantanal. Então, foram convidados aí a uma fazenda, né, até de uma pessoa que é bem famosa aqui e tudo mais. E Pode falar quem é, não tem problema não. da esposa do Almir Sater. Então, ela se identifica muito com a pedagogia, eles têm uma escolinha rural lá. E eles fizeram esse convite para que a escola levasse as crianças do 4º ano até lá, para que houvesse essa troca das crianças de uma escola da cidade com as crianças da escola rural, né? Uma troca interessante. Interessantíssima, super valiosa, né? Mas, viu, Tatiana, eu vou te falar uma coisa. Se lá no passado, quando minhas crianças eram menorzinhas, hoje estão mais velhas, eu deveria participar de uma escola de pais, porque coisas que eu fiz por ignorância, por não saber, refletem hoje no agir delas. Eu sei que eu tive uma ação em cima, mas por não saber fazer algumas coisas que hoje a gente paga um preço, né, por imaturidade. Então, eu acho que é importante essa conscientização, né, e integrar o pai com os filhos para que o processo seja melhor possível. Vamos falar um pouquinho de arte, como é que faz parte do processo de construção dos valores na metodologia, os temas ligados à arte. Tá. Dentro da escola, a arte, ela é dos pilares assim principais do nosso currículo. Então, a criança trabalha na aula principal, que é o primeiro período, ela trabalha o intelecto. Então, ela vai para fazer a aula principal, que é o português, a matemática, a ciência, a geografia, e depois ela vem para esse lado da arte, que é a música, que é a pintura, aula de trabalhos manuais. Então, isso tudo tem um porquê, porque a gente procura equilibrar esse ser humano. Então, se ele trabalhou o intelecto, né, nos primeiros tempos dessa aula principal, tem um intervalo, recreio, e depois ele vai trabalhar o sentir e o fazer, né? Então, ele vai trabalhar musicalização, pintura, logo depois ele vai trabalhar horticultura, marcenaria, para equilibrar essas forças do ser humano, né? Como a gente sempre fala da trimembração, do pensar, sentir e querer. Então ele vai para casa equilibrado depois dessa manhã dentro Tatiana, da escola. essa metodologia com mais de 100 anos aí, né, que você me trouxe, ela já deve ter formado muitos seres humanos, né, que
estão aí pelo nosso mundo. Essas pessoas, depois de ser aplicada essa metodologia, você consegue distinguir? Elas são diferentes das outras que não fizeram essa metodologia? Elas enxergam o mundo de uma maneira diferente? Sim, a gente consegue ver isso já logo a primeiro momento, assim, que quando as crianças vêm de uma escola tradicional e entram na pedagogia Waldorf, a gente vê, a grande diferença que a gente vê é que não são crianças competitivas, elas são muito solidárias e colaborativas entre elas mesmas, desenvolvem uma força de vontade muito grande para agir no mundo. Então, elas aprendem na marcenaria, então, ou qualquer outra atividade, o processo que leva. Então, a gente não trabalha, por exemplo, com brinquedos prontos. Eles confeccionam os brinquedos, a gente não trabalha com nada de plástico, é tudo madeira ou tecido, lã de carneiro, que tem uma temperatura, uma coisa. Então, eles veem esses processos, eles constroem a horta da escola. Então, eu acredito, isso é um ponto de vista meu, certo, que eles saem muito mais preparados para o mundo, né? Sabendo lidar com várias situações, com possibilidades, sabendo lidar com as frustrações. Então, a gente, no jardim de infância, por exemplo, não é uma coisa... Na escola Waldorf, no geral, a gente não faz uma super proteção da criança. Então, eles caem, se machucam, sabe que vai doer, sabe que vai passar, né? Então, mas o que você perguntou, o principal que eu vejo é isso. A competitividade não existe entre eles. A maturidade de saber lidar, essas habilidades que eles desenvolvem com trabalhos manuais, o tricô, o crochê, com instrumentos, não é uma coisa superficial, é realmente a fundo. Eles vivenciam isso, né? Você tá falando isso aí, eu estou lembrando da palestra do Cortella, que teve recentemente aqui a convite da CBN, da Fundação Dom Cabral, e que ele falou que quando o filho dele fez 12 anos, que ele ia contar para o filho o segredo da vida. E aí o filho dele fez 12 anos e falou, pai, eu já fiz 12 anos, qual que é o segredo da vida? Ele falou, filho, eu vou contar, mas você não conta para o seu irmão. Então conta, pai, conta, qual que é? Ele falou, o segredo da vida é que vaca não dá leite. Mas como assim, pai? Vaca? Não, porque hoje a criançada pensa que você vai lá e pega, você não precisa ir lá tirar o leite, Sim. né? Tem todo um trabalho. Então, usando essa linguagem figurada do Cortella, né, que você precisa trabalhar para ter as coisas, você precisa fazer. Então, quando você fala da marcenaria, eles vão construir, eles não vão pegar já um brinquedo pronto, eles vão participar do processo de criação, vai aumentar, né, o intelecto deles ali na parte de criação e também a valorização do que eles construíram, e não pegar uma coisa pronta, brincar 2 minutinhos, quebrar, jogar fora e pegar outra coisa pronta, como o mundo é hoje. Tudo pronto, né? Isso mesmo, É mais ou menos por aí? Isso, eles vivenciam o processo, né? Então, de tudo, do começo, meio, até chegar nesse resultado final, né? E isso também em relação à própria pedagogia, né? Então, a gente trabalha... as crianças não trabalham com os cadernos, por exemplo, não tem linha, e a gente não tem uma apostila, como nas escolas tradicionais. Então, a criança, ela vai... É uma folha em branco? Construindo, isso, são folhas, são cadernos com folhas em branco, onde essa linha, não tem linha. Então, para que a criança crie internamente uma linha interior, onde ela vai alcançar Legal. esse equilíbrio, exatamente. E eles não têm essa apostila, né, uma coisa pronta, onde ele vai estar construindo, junto com o professor, todo o conhecimento que ele tem. Então, com a pintura, né, com a escrita. Então, ele mesmo constrói a apostila, digamos, numa escola tradicional. Você sabe que você está falando isso aí, você me corrige se eu estiver errado, uma fantasia aqui na minha cabeça, uma folha sem linha. Eu vou escrever, eu vou fazer os meus limites. Se eu ultrapassar os meus limites, eu vou atrapalhar a parte de cima ou a parte de baixo. Aí eu vou aprender a respeitar. Exato. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Isso é até dos 12 sentidos, né? É o respeito ao eu alheio também. Está criando exatamente isso, uma limitação, né? Um limite. Mas um limite que eu vou aprender a fazer. Exato. Porque se eu escrever muito para cima, eu vou pegar na escrita de cima. Se eu for muito para baixo, eu vou atrapalhar da de baixo. Então eu vou achar o caminho
do meio, desse equilíbrio, Nossa, né? mas você é inteligente, hein? E isso tudo é muito profundo, né? A pedagogia, ela trabalha isso, o pensar, o sentir e o querer. E é aquilo que eu estava te falando da trimembração, corpo, alma e espírito. Então, a gente trabalha isso tudo, tem um porquê, né? O porquê o caderno sem linha, o porquê o brinquedo não estar pronto, né? Sim. A gente está indo para o finalzinho da nossa entrevista. Eu quero falar um pouquinho sobre sustentabilidade e depois eu queria que você deixasse um convite para quem quisesse conhecer, né, a escola, a metodologia e ver essas coisas boas que você está trazendo para Campo Grande. Tá certo. A escola... Vamos na sustentabilidade. Tá. A questão da sustentabilidade é um dos pilares também que a gente tem. Então, tudo que a gente tem na escola, a gente constrói junto com as crianças e com as famílias. Então, está tendo agora um mutirão de volta às aulas, em que os pais participam ativamente, vão lá, doam ou o seu tempo ou a sua habilidade com desenho, para que, quando as crianças chegarem, a escola esteja pronta. Tem os bazar, os brechós que acontecem nessa troca, né, de saber que nem tudo é descartável, né, assim como os brinquedos, as roupas, a questão da água. A gente traz toda essa consciência que acaba vindo naturalmente, que ele já tem naturalmente intrínseco neles, mas que a escola só fortalece isso, né? E eu queria falar também só um pouquinho dessa questão que a gente estava falando da grande diferença, né? A escola Waldorf, ela não tem nota. As pessoas perguntam muito, né? Ah, não tem nota, como é que vai ser no vestibular depois? Bom, a gente não trabalha com nota, mas a gente tem um relatório descritivo dessa criança e a gente acredita que ele seja muito mais completo do que simplesmente caracterizar o desenvolvimento da criança por uma nota X. Então, o professor de cada matéria, de inglês, professor de língua, professor de educação física, de trabalhos manuais, artes, ele faz um relatório descritivo dessa criança e entrega a cada 6 meses para as famílias. E esses alunos, sim, eles estão muito bem preparados. A gente vê aí, isso já foi explícito, que essas crianças, eles entram em vestibulares, esses alunos... Eles acabam se dando bem na vida. Tatiana, a gente está com 30 segundinhos para terminar, então agradeço a tua presença, entendeu? Obrigada. E aí, só deixa o convite para conhecê-la rapidão. Tá, joia. Então, quem quiser conhecer melhor a escola Mary Steiner, tá? A primeira escola Waldorf em Mato Grosso do Sul, fica na Rua Dom Aquino, número 2231, próximo ao Belmar Fidalgo. E a gente atende do jardim de infância, maternal ao 5º ano. É isso tá, aí. Joia? Muito obrigada, José, pela oportunidade, tá bom? Valeu. Eu vou ficando por aqui, volto sábado que vem com mais um CBN Festas e Eventos. Um grande abraço e até lá.